É um prazer falar com o pessoal da Ronda da Cidade, dentro do quadro que nós temos discutido, que é Bíblia, Ciência. Estamos, então, ainda nas ciências sociais, a história, e na sequência do que vínhamos discutindo sobre aquele sonho da estátua, chegamos à parte que é o peito de prata. Já falamos alguma coisa, hoje nós vamos falar de mais uma, ou a última grande façanha, que foi o decreto que Xerxes, ou Artaxerxes, lançou no ano 457 a.C. Nós queremos exatamente encarecer o que significou para o povo judeu o lançamento desse decreto, e mais do que isso, nós vamos estender um pouco mais para dizer o que significa para o mundo como um todo. O ano 457 foi marcado por esse decreto em que Xerxes autorizou os judeus que quisessem retornar para Jerusalém, para a Judéia, e reconstruir a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros. É verdade que já tinha havido 2 decretos, mas o que logrou eficácia foi esse do 457 a.C. Para o mundo, a grande implicação, o grande valor é que o ano 457, Daniel explica isso muito bem no capítulo 9, ele está preocupado com o destino do seu povo cativo, e ele recebe uma resposta que, quando saísse o decreto, estaria marcado o início da chegada do Messias. O Messias era o grande personagem que os judeus esperavam desde o Éden. Quer dizer, judeus começaram em torno do ano 1500 antes de Cristo, mas desde o Éden já havia a promessa. E agora, com a chegada do Messias, e a chegada do Messias interessa a todo mundo cristão e mesmo o mundo não cristão, porque o mundo gira em torno da era depois de Cristo. Nessa era, com essa nomenclatura que nós fazemos negócios, transações bancárias, comerciais, internacionais, tudo tem a ver. Então, a chegada do Messias, independente do aspecto religioso, ela modificou todo o mundo, e é por isso essa grande importância. Os judeus retomaram sua pátria e o mundo recebeu a modificação. Tudo que mudou se deve ao cristianismo. No capítulo 8 de Daniel, especificamente no verso 14, é dito para Daniel que haveria um juízo. O fato é que foi dito para Daniel que haveria de acontecer um juízo. Isso está no capítulo 8, no verso 14. No capítulo 9, Daniel fica preocupado porque estava se cumprindo o tempo que o profeta Jeremias é um contemporâneo, porém um pouco mais precoce de Daniel. Ele tinha dito que o cativeiro ia demorar 70 anos, e Daniel está vendo se cumprir. Então ele, com uma preocupação nacionalista, vai orar pedindo a Deus explicação. Só que, ao invés de Deus dar uma explicação que tinha a ver exclusivamente com os judeus, ele deu uma explicação mais ampla, que tem a ver com todo mundo. Esta explicação, ele diz que haveria sim o juízo, e que, a contar do ano em que saísse o decreto, o edito para reconstruir Jerusalém, contando
70 semanas de ano, que dá 490 anos, iria chegar o Messias. E contando 2.300 tardes e manhãs, que no vocabulário profético, tarde e manhã, que é um dia, cada um dia representa um ano. Nós já falamos isso em programas anteriores, está lá no livro de Ezequiel, no livro de Números. Então, o que foi que Daniel escreveu e o que é que nós compreendemos? A partir daquela data, se você fizer as contas, e você não pode considerar simplesmente uma subtração, porque não houve o ano zero, nunca houve o ano zero. Então, começa esses 2.300 dias, que no vocabulário profético é 2.300 anos, começa no ano 457 e vai chegar ao ano de 1844. Então, o que começa em 1844? Começa o juízo. Mas como o juízo? O juízo não tem a ver com o fim da civilização? Não necessariamente, porque para quem já morreu, a civilização já acabou. O juízo começa desde o primeiro homem que foi colocado aqui no planeta. Esta é a implicação para a humanidade como um todo. Está provado, mais uma vez, que a Bíblia tem razão.